Boa tarde, minha gente. Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Bom, deixo a dica aí para vocês, né? Caso eu estou gravando esse vídeo, né? E eu publiquei um outro onde eu ofereço para vocês uma oficina de redação, né? Dissertativa, visando sobretudo o Enem, né? Então, para você aí que é um vestibulando, no meu canal, né? Lucas Rosalim, né? Professor Lucas Rosalim, tem aí uma oficina para você conseguir escrever dissertações melhores, e eu particularmente sempre me dou bem em provas dissertativas, né, usando algumas técnicas que eu passo para vocês lá, né. Mas o vídeo de hoje, né, é um vídeo, na verdade, um tanto quanto triste, um quanto tanto mórbido, porque baixado um pouco a poeira, né, ontem, né, mais um dia para todos nós profissionais da educação, é, quem tem filho em idade escolar, foi ontem mais um dia de terror, né? As escolas vazias, pelo menos na minha escola nós enchemos 2 salas de aula, né? E, enfim, é uma escola razoavelmente grande, né? E, e eu gostaria de comentar um pouco com vocês, né? Porque eu vejo em torno desse assunto, é, além da tristeza que já é esse assunto, eu vejo a tristeza que está ao nível desse debate, né? E o que mais me assusta é o fato de alguns grupos políticos, né, quererem usar a morte de crianças, né, o sangue de crianças para fazer política. Né? Então isso é uma coisa assim que me deixa muito triste, né? O vídeo de hoje é num formato diferente, né? Porque eu não estou fazendo live, eu estou gravando aqui numa câmera do meu computador normal, do meu notebook normal. E depois eu vou postar, né, no canal do YouTube e vou deixar aí nas minhas redes sociais, né? Então gostaria que todos dessem uma olhada, se inscrevam, curta, comentem aspectos positivos e negativos, podem ficar bastante à vontade, tá? Então eu vejo com muita tristeza, né, isso que está acontecendo na escola. E a reflexão que eu queria trazer hoje aqui para vocês é o quanto que existem grupos mal intencionados que estão usando sangue de crianças para fazer política. E ao mesmo tempo também eu fico impressionado com como as pessoas também elas agem pela animosidade, pelo embalo, né? E acabam comprando narrativas bastante complicadas, né? Com relação a esses acontecimentos trágicos, né? Que vem acontecendo, né? E aí para isso eu andei ouvindo muita gente falar, né? Sempre tentando me informar um pouco sobre esses históricos, né, desses atentados. Né? A verdade é que eu fico bastante triste de falar sobre isso. Eu fiquei pensando se eu deveria ou não falar, sabe? Se talvez deixar esse assunto no off, no silêncio, talvez não seja melhor, né? Ou não, já que está todo mundo falando, então vamos falar também, né? Acho que a gente tem que ocupar esses espaços, né? Trazendo uma reflexão responsável, né? E de acordo com a nossa consciência e com os fatos, né? E é isso que eu vou procurar fazer aqui. Bom, eu andei me informando bastante sobre essas questões, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Onde infelizmente esse tipo de atentado costuma acontecer, né? E algumas coisas nós temos que pontuar, né? A primeira coisa é, né, pensando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o primeiro atentado, né, a escolas e matanças e massacres que houveram foi em 1999, o famoso massacre de Columbine, né? E de lá para cá isso virou algo, como posso dizer, cultural americano, né? Do ponto de vista dos americanos, a juventude americana começou a adotar esse tipo de comportamento, né? E e aqui no Brasil, isso inicia-se sobretudo não, inicia-se em Realengo, né, no Rio de Janeiro, em 2011, né? E isso traz para a gente algumas coisas interessantes, né? Então, a primeira coisa interessante que a gente tem, por exemplo, nessa questão dos americanos, né, é que muita gente tenta traçar
um perfil, uma característica em comum para essas pessoas que cometem esses atentados, né? Sobretudo jovens, né? São sempre jovens, né? Se contar que lá nos Estados Unidos você tem essa cultura do massacre também, que perpassa as escolas, né? Então, de cabeça, eu consigo me lembrar de um atirador que fez isso num show em Las Vegas, né? Um show aberto ao público, assim, né? Um grande palco aberto ao público. E o cara sabia desse show e ele estava preparando e ele literalmente começou a descarregar um fuzil inteiro para cima da multidão. Se eu não me engano, foram mais de 50 mortos, uma coisa horrível. Né? E então, assim, eles têm essa questão desses massacres, né, cometidos não só no ambiente escolar. Aqui no Brasil, a gente ainda espero, né, estamos restritos ao ambiente escolar. Claro que majoritariamente lá também é no ambiente escolar que esses massacres acontecem, né? E algumas características, né, é importante destacar desses americanos, né, nos Estados Unidos. Algumas coisas em comum entre todas essas pessoas pensando nos atiradores que cometem essas atrocidades nas escolas, né? Pensando nos jovens que cometem isso nas escolas, né? Bom, algo em comum, desde Columbine até os últimos atiradores em escolas e universidades, né? Lá também tem a questão das universidades. Aqui a gente ainda não teve universidades, né? Mas se eu não me engano lá houve já um atentado envolvendo universidades, né? Então, primeira característica em comum de todas essas pessoas nos Estados Unidos, eles faziam algum uso de remédio psicológico, né? Remédio envolvendo questões psicológicas. Dos mais diferentes, mas todos eles faziam uso de remédios, pensando em desarranjos psicológicos, né? Essa é uma característica em comum a todos esses atiradores, né? Então eles então eles usavam remédios, né? E então se a gente quiser achar um culpado, pelo menos no caso dos Estados Unidos, ao primeiro princípio a gente pode denunciar a questão das indústrias farmacêuticas, né? Então a gente vê a indústria farmacêutica, ela está dopando a juventude americana, né? E está causando desarranjos emocionais que estão corrompendo, né, toda a juventude americana nesse sentido. E algo que me assusta muito também na sociedade americana, né? Cada vez mais nós vemos jovens, adultos, idosos, enfim, tomando remédios, né? Para mexer na questão emocional, né? Então, é muito triste, porque uma vez eu ouvi um médico falando que nós temos, infelizmente, já hoje no Brasil, uma camada da juventude que passa o dia se dopando para ficar de bom humor e acordado, concentrado nas suas atividades, né? E depois, quando começa a cair a noite, ela passa a noite se dopando para poder dormir, né? A questão é a seguinte, uma pessoa que passa o dia se dopando com remédios para aumentar sua concentração, para melhorar seu humor, sua autoestima, coisas do tipo, e depois essa pessoa fica tomando remédios para dormir, não precisa ser nenhum especialista para saber que uma hora ou outra o sistema emocional dessa pessoa vai entrar em piripaque, né? Essa pessoa vai ter uma hora um desarranjo emocional extremo que ela vai acabar desenvolvendo quadros, né? Como eu disse, eu não sou médico, mas é simples. É uma pessoa que passa o dia se dopando para
para ficar acordada, de bom humor, né? Você vê nos últimos tempos, você liga a TV, você vê a indústria farmacêutica fazendo propaganda de remédio para o bom humor, né? Tem até uma empresa que fala, tome tal remédio para você ver o passarinho verde o dia inteiro, como se o passarinho verde ele quer dizer que seja uma coisa assim para você sentir bem o dia inteiro. Então você fica se dopando desse remédio aqui que você vai ficar bem. E esse comercial assim é tratado como se fosse uma coisa boa, legal, inofensiva, é só um remedinho, porque é uma coisa que mexe com o seu sistema nervoso de uma maneira assustadora, né? Então você vê assim que a indústria farmacêutica ela entra na casa das pessoas, na família das pessoas, com um suposto argumento de que ela vai melhorar sua disposição, sua autoestima, sua concentração, sua produtividade, né, do trabalho. Você vai produzir mais sem se cansar, sem parar e tudo mais, né? Quando que ao longo prazo, ou nem tanto ao longo prazo, esses coquetéis de remédios, né, eles vão, na verdade, causar um desarranjo emocional na pessoa que vai realmente complicar muito a vida dela, né? Então nós temos essa questão, né, no caso dos atiradores americanos, né, a presença da indústria farmacêutica em todos esses casos, né? Algo que é muito complexo para a gente pensar. E o segundo aspecto em que esses jovens, né, no caso americano, todos eles, né, participavam de grupos, né, blogs e coisas do tipo mórbidos, né? Tem até um termo para isso, esqueci o termo. Mas enfim, são grupos onde ficam sendo divulgadas imagens de matanças pelo mundo inteiro. Então, sei lá, tem a guerra civil na Síria, um grupo pegou o outro, decapitou, esquartejou e gravou. Essas pessoas gostavam de ficar frequentando esse tipo de coisa, né? Briga de facção criminosa aqui no Brasil, no México, onde for, facção criminosa, o que for, matança, tal, não sei o quê. Essas pessoas gostavam de frequentar esse grupo, né? Então aí você já vê que há uma predisposição dessas pessoas a essa questão mórbida, a essa questão. Eu particularmente não gosto de nada disso, né? Evito ficar vendo, acho que sempre tive isso comigo, que todas essas coisas, eu acho que elas poluem o nosso psicológico, sabe? Por que você vai ficar vendo um ser humano esquartejar o outro, sabe? Beleza, aí você vê uma vez, beleza, mas tem gente que fica nesse vício o dia inteiro vendo essa coisa, sabe? Assim, eu acho. Então você vê que já é uma pessoa. Posso falar que ela seja desequilibrada por ver esse tipo de coisa? Não. Mas talvez ela já tenha uma predisposição a essa coisa meio mórbida e tal, né? Então esses jovens participavam desses grupos, né? E muitas das investigações americanas, né, pegando depois aparelhos celulares, computadores desses jovens, entrando nesses perfis, mostravam que esses jovens, muitas das vezes, eles relatavam que eles estavam deprimidos, que eles estavam tristes, que eles estavam desgostosos com a vida. E nesse grupo o pessoal lá ficava, né, incentivando. Pô, cara, você tá triste? Então, pô, se mata. Mas, pô, só você se matar não vai ter graça. Eu duvido você levar mais uns 10 com você. Chega metralhando lá algum lugar, tal. Duvido. Pô, imagina, você vai aparecer no jornal inteiro. Vai ser engraçado, vai ser legal, vai ser aquilo. Não morre igual um merda, né? Tal. Morre aí matando mais um monte de gente, né? E esses grupos começavam a incentivar esse tipo de coisa. Incentivavam muito o suicídio, puro e simples também, né? O cara chegava lá, eu tô meio deprimido, tal, lá na minha escola, ninguém me quer, então eu vou me matar. Você vai se matar? Então se mata assim, assado, e grava aqui antes e posta aqui no vídeo antes de você morrer, sei lá, pra gente ver. Esse tipo de coisa, né? Você vê que então, assim, você vê que é um conteúdo, né, bastante complicado, né? Então, você vê, assim, aquela coisa, né? A internet, ela possibilita que esses pequenos nichos vão sendo criados e você vai encontrando pares, né? Então, o cara tem essa tendência, essa coisa mórbida, e aí ele começa a frequentar esses grupos, encontra
outros caras, e esses caras começam já malucos, né? Com, obviamente, um cara que fala isso, que incentiva uma pessoa a esse tipo de coisa, é uma pessoa completamente desequilibrada e bastante perigosa, né? Para a sociedade, né? E então esses grupos, né? Então você vê duas coisas, né? Muito forte, né? A presença da indústria farmacêutica nessas pessoas, né? Atuando, né? Essas pessoas eram nos Estados Unidos, né? Eram pessoas que faziam uso de remédios, né? E essas pessoas, elas também frequentavam grupos, tinham uma tendência a frequentar grupos, blogs que divulgavam essas questões bem mórbidas de massacres e de matança e coisas do tipo, né? Então, essas são duas características, né, a princípio que se teve, né, mapeado no caso dos Estados Unidos, né? No Brasil, o negócio, pelo que eu vejo, é um pouco mais complexo, né? E pensando no caso da sociedade americana ainda, né, você vê o quanto que, assim, muitas das vezes, né, por exemplo, quando o cara ele sofre o famoso bullying, né, eu não gosto nem de usar expressões em inglês, eu fico pé da vida, né? A gente tem o português que é uma língua tão rica, tão complexa, né? E a gente fica usando palavras no inglês, né? Então a pessoa que sofria algum tipo de perseguição, o bullying, né? A chacota na escola, né? Lembrando que o bullying, né, gente, não eu também sou meio contra essa forçação de barra, do famoso mimimi, tudo tem problema, tudo não me toque, tudo é uma milindração danada. Mas, cara, o bullying não é você chamar o seu amigo gordinho, que também gosta de zoar, de baleia. Tá? Não é você chamar o seu amigo alto de girafa e seu amigo também gosta de zoar e ele vai também te mandar para aquele lugar e vai ficar tudo naquilo ali e vocês estão brincando e tal. O bullying não, gente. O bullying é algo sério, né? O bullying é aquele rapaz, aquela menina da sua escola, que todo mundo fica de risadinha de canto de boca, que todo mundo tem uma fofoquinha, sabe? Isso é complicado, gente. Isso não é legal, né? Na sociedade americana, isso é elevado à 10ª potência. Por quê? Porque na sociedade americana, eles são uma sociedade extremamente atomizada, onde existem pequenos núcleos de pessoas, pequenos nichos de pessoas. Isso de maneira oficial acontece nas escolas, né? Então cada um desses grupos tem meio que a sua sede do clubinho. Então você tem lá o clubinho dos playboyzinhos, os clubinhos dos negros, o clubinho dos mexicanos, o clubinho das patricinhas, o clubinho dos skatistas, o clubinho, sabe assim? Você fica se criando vários clubinhos. Alguns clubinhos também são interessantes. Então você tem, sei lá, o clubinho do xadrez. Aí é mais legal, né? Da música e tal. Mas enfim, você vai tendo esses grupinhos, né? E aí, cara, a questão é o seguinte, meu amigo. Na sociedade americana, se você tem dificuldade para se encaixar nesses grupinhos, ou se você se encaixou e seu nome foi envolvido em alguma polêmica dentro desses grupinhos, sabe? Meu amigo, acabou a sua juventude, a sua vida escolar. Acabou. Você vai servir de chacota, você vai servir de ser ridicularizado todo santo dia. Por conta de um episódio. Então, sei lá, uma coisa que me vem na cabeça, pode ser milhares de coisas. Então, sei lá, a escola ficou sabendo que um menino ou uma menina, sei lá, teve relação sexual e a relação não foi boa, e aí a menina começa a falar mal, fazer a caveira do menino, o menino começa a fazer a caveira da menina. E aí, cara, isso nessa sociedade de núcleos, onde você tem que se encaixar, e aí você começa a ser ridicularizado por esses diferentes grupos e você não se encaixa em mais nenhum. E isso é algo muito ruim, né, da sociedade americana, né? Então você vê que assim, o jovem americano, né, e nós estamos cada vez mais trazendo isso pra gente, o jovem americano ele se tornou um boçal, né, um boçal completo.
O jovem americano é extremamente desintelectualizado, né? O jovem americano, ele é totalmente idiotizado, né? O jovem americano, ele é obeso, né? É uma parcela gigantesca da sociedade americana tem problema de obesidade, né? Uma parcela gigantesca da juventude americana tem problema com vícios em jogos, vícios em drogas, vícios em remédios, né? Então você tem o que? Uma juventude extremamente boçalizada, desintelectualizada, desenraizada, espiritualmente fraca. E quando eu digo espiritualmente, eu estou dizendo espiritualmente do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista religioso, né? Então você tem uma sociedade, uma juventude extremamente manipulada, né? Extremamente dopada, obesa, né? E extremamente fragmentada em núcleos, né? Onde cada um só frequenta o seu grupinho e aquela coisa e tal, né? Então você vê que é um barril de pólvora, né? E infelizmente, cada vez mais essa cultura está sendo introduzida na nossa sociedade, né? Infelizmente, a gente pega esses canais de streamers aí, coisas do tipo. Cara, a gente só vê filme de Hollywood. E a gente sabe o lixo que é esse Hollywood, né? E é o que eu brinco também com meus alunos, né? Às vezes, quando eu quero trazer um filme legal, um cinema bacana, eu gosto muito de filme de guerra, né? Filme de coisas. Eu sou professor de história, então eu tenho que trazer essas coisas, né? Eu vejo que assim ninguém se interessa. Né? E aí eu brinco com eles, né? Hoje em dia eu brinco com eles, né? Hoje em dia vocês só assistem esses filmes de tonto, né? É o Capitão Linguiça, o Homem Cueca, o Homem Hambúrguer, né? O super-herói da sei lá do que, né? Homem cueca versus Capitão Linguiça, né? Para salvar o universo paralelo do não sei que lá. Então você vê assim, é uma coisa ridícula. E cada vez mais essa cultura ela está sendo introduzida no Brasil, né? E uma parcela gigantesca da nossa juventude, né? Uma parcela gigantesca, está sendo bombardeada 24 horas por dia com esse modo de vida americano, né? Esse modo de vida americano depravado, né? Dessa sociedade que está entrando, cada dia que passa eles caminham mais rápido para um colapso, né? Todo mundo está vendo o quanto que o cidadão médio americano está se radicalizando politicamente, né? Muita gente dentro dos Estados Unidos já coloca essa questão num horizonte. Não vai ser amanhã, não vai ser depois. Eu sei que assim, muita gente me vê falando mal da sociedade americana e muita gente não consegue compreender. É porque fica difícil você competir. Imagina, o cara foi a vida inteira criado comendo McDonald's e assistindo filme de Hollywood. Aí você diz para ele que esse sonho americano, que essa sociedade americana não existe. E que muito pelo contrário, o cara vai ficar louco. Ele vai te chamar de esquerdista, de comunista, ele vai ficar louco, ele vai dar piti, ele não vai aceitar que falem mal dos americaninhos amigos dele. Que ele acha que são amigos dele, sei lá, porque ele assiste os filmes da Marvel e da DC. E com o McDonald's e tal. Mas a questão é a seguinte, a sociedade americana, ela vem, né, decaindo muito, né? Cada vez mais o desemprego vem aumentando, né? A renda do cidadão americano. Eu sempre brinco, né? O Homer Simpson, né, americano, ele está cada vez menor, né? O cidadão americano que se identifica com a questão do Homer Simpson, né? Dos Simpsons, porque o que é o Homer Simpson? Homer Simpson ele é o retrato do cidadão médio americano, né? É um cara com uma escolaridade baixa, né? Mas ele trabalha na indústria pesada, né? Então ele trabalha na indústria pesada e esse trabalho nessa indústria poderosíssima americana, né? Que ainda resta um pouco, né? Cada vez mais eles estão perdendo, mas eles têm uma indústria poderosíssima, né? Então o trabalhador que trabalha nessa indústria poderosíssima, fabricando cada vez menos, né? Geladeiras, carro, que nem o Homer Simpson trabalha numa usina nuclear, né? Se eu não me engano, tal. E aí esse cara ganha bem, né? Ganha bem, tem uma casa espaçosa, tem 2 carros na garagem,
vai viajar 2, 3 vezes por ano, né? Tem uma família razoavelmente estruturada, né? Esse é o cidadão, essa é a sociedade americana, né, que veio crescendo desde do fim da Segunda Guerra Mundial, sobretudo até os anos 80, né? A partir dos anos 80, né, eu entendo que a sociedade americana entra num declínio, né? E nesses últimos 40 anos, sobretudo depois da crise de 2008, tudo ficou muito claro, né? Que a sociedade americana ela está entrando em declínio, né? Cada vez menos, né? Você tem esse trabalho da indústria, o americano de baixa escolaridade, né? Cada vez mais a sociedade americana consome drogas, remédios, como eu disse, cada vez mais obesa, né? A renda das pessoas vem caindo, né, ano após ano. E fora que, cara, ano sim, ano não, você tem um escândalo lá nos Estados Unidos de fraude financeira, né? Então, é o conjunto perfeito para uma sociedade se degradando, né? E, infelizmente, essa cultura degradada norte-americana, essa cultura mórbida, ela vem sendo introduzida com muita velocidade na juventude brasileira, né? É basicamente impensável a gente falar para os nossos pais de que na idade, de que eles pensariam em promover matanças na escola deles, os nossos pais, os nossos avós, então, né? Por quê? Porque a cultura brasileira ela está cada vez mais perdendo as suas características, né? Se desenraizando do que é nosso e tentando de todas as maneiras copiar esse modo de vida americano degradado, né? Esse modo de vida americano, né? Que está levando a própria sociedade deles a divisões extremas, né? E como eu tinha dito, muita gente já fala dentro das Forças Armadas para que num longo prazo pode-se começar a ter conflitos abertos desembocando numa guerra civil americana. Sobretudo a gente está vendo essa questão, né? Querem prender o Donald Trump, né? Então você imagina, um cara que tem apoio de metade ou um pouco mais da metade da população americana, querem botar o cara na cadeia. Então você imagina, o que você acha que vai dar isso daí? Isso daí vai dar uma treta gigantesca, certo? Acho que isso daí é mais um passo, né, que os Estados Unidos tomam em direção a um conflito sem precedentes mesmo. Dentro da sociedade americana, cada vez mais vem se dividindo, cada vez mais vem se armando, cada vez mais vem se dopando, né? Cada vez mais vem tendo hábitos e modos de vida muito degradados, muito ruins, né? E eu vejo que a nossa sociedade ela está assimilando isso com uma velocidade muito grande. E os nossos jovens estão tendendo a isso. Né? Muito se diz que, no caso brasileiro, essas pessoas que promovem essas matanças, né, esses massacres, são pessoas excluídas também, são pessoas com muito problemas de relacionamentos, tá certo? E que elas querem, o que eu ouvi, né? Elas têm uma ânsia por serem lembradas, por se aparecer. Né? Então elas querem se aparecer, elas querem ser lembradas, né? Elas querem mostrar que elas existem e elas são são pessoas tão degradadas, tão podres, né, por dentro, que a maneira que elas encontram para se aparecer e que ela sabe que ela vai sair nos principais jornais do mundo e ela já está extremamente desgostosa com a vida, então ela promove esses massacres, né, e depois muitas das vezes tentam acabar com a própria vida, outras vezes nem tanto, no caso brasileiro, né, para que elas sejam lembradas, né, e por conta dessa forte influência, né, dessa cultura americana, né, isso vem. E aí, eu fico muito triste, como eu disse no começo do vídeo, de ver muitos grupelhos políticos, né, usando o sangue de crianças e a matança de crianças para interesses políticos mesquinhos. Por exemplo, eu vou expor, né, meus colegas de trabalho sem expô-los, né, mas eu vou
Por exemplo, eu tenho colegas lá que ficam 24 horas por dia no grupo de escola dizendo que esses alunos são alunos de grupos de extrema direita, que são alunos bolsonaristas. Cara, o que tem a ver direita e esquerda com isso? O que tem a ver bolsonarismo, petismo com isso? Tá certo? Se a gente for querer jogar na conta, por exemplo, do Bolsonaro, esses ataques que estão tendo nas escolas, porque foram os 4 anos de Bolsonaro, da cultura do ódio, da cultura das armas, da violência, beleza. E o que a gente faz então com esse primeiro atentado que teve no Brasil em 2011, que foi realengo? A gente vai colocar na culpa dos governos petistas? Lula se elegeu em 2002. Então, de 2002 até 2012 foram os 2 governos Lula, um governo Dilma, tá certo? E aí depois, no segundo governo Dilma, ela sofreu o impeachment. Ou seja, então, beleza, então, esses atentados a gente coloca na conta do Bolsonaro, conta da cultura da arma, do ódio, tal, que eles são de extrema direita, fascistas, nazistas e o que for. Então, e o de 2011, então, a gente coloca na conta da Dilma e do Lula? Claro que não. Isso é completamente imbecil, né? O que nós estamos vendo é uma sociedade em colapso. O que nós estamos vendo é uma sociedade degradada. O que nós estamos vendo é uma juventude alienada em todos os aspectos, né? Então, se aproveitar politicamente, né, querendo inferir o comportamento desses jovens a um determinado grupo político que disputou a eleição, isso é de uma calhordice, isso é de uma maldade, isso é de uma covardia, isso é de uma desumanidade impressionante, certo? De uma desumanidade impressionante. Porque estão fazendo política, política não, né? Porque fazer política é algo bom. Estão fazendo politicagem mesquinha com o sangue de crianças, né? Com a matança de crianças, o sofrimento de famílias, né? Então você vê que isso é muito triste. Eu vou fazer aqui também uma outra denúncia, que uma vez eu vi assim, num desses blogzinhos ridículos, é assim, policial bolsonarista mata a família e depois se mata. Olha isso, cara. Policial bolsonarista mata a família e depois se mata. Esses filhas da puta, eles não têm hombridade, eles não têm caráter. Como que você pega uma desgraça dessa de um policial que está em contato com a violência, quase que às vezes 24 horas por dia, e aí esse cara vai desenvolvendo um quadro gravíssimo de problema psicológico, até que isso desemboca no cara matar a sua família, esposa, filhos e depois se matar. Cara, olha isso, olha o ponto que essa nossa sociedade está chegando. E aí você atribui isso e coloca policial bolsonarista, porque o cara votou no Bolsonaro, porque o cara simpatizava com o Bolsonaro. O que tem a ver o bolsonarismo, o petismo, esquerda, direita, com o cara matar a sua família inteira e se matar, cara? Isso é uma coisa que não destrói uma família, destrói várias famílias. Famílias próximas, famílias de amigos. Isso é uma marca que fica que assim que nunca vai ser apagado, cara. Que nunca vai ser apagado. E você vê esses blogs, esses pseudos jornalistas aí usando a morte de um policial e de toda uma família, de uma pessoa que atingiu um nível de desequilíbrio psicológico tal, por estar submetido à violência, por estar submetido à humilhação, por estar submetido a diversos problemas de condições de trabalho. E aí o cara entra num parafuso, entra numa paranoia, mata toda a família e nós vamos atribuir isso a bolsonarismo. Sabe? Então é muito triste a gente ver a que ponto a gente está chegando, né? Então, gente, esse foi o recado que eu quis dar, né? Vou compartilhar esse vídeo aí nas minhas redes sociais, no meu canal. Espero que vocês tenham gostado da reflexão, né? E fica para a próxima aí. Tchau.